Capítulo 29. Consagração de Arão e de seus filhos. Preparação. Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Tomarás um bezerro e 2 carneiros sem mancha, pães ázimos, bolos ázimos, amassados com azeite, obreias ázimas untadas com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o bezerro e os 2 carneiros. Purificação, investidura e unção. Farás a Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Tomarás as vestimentas e porás em Arão a túnica, o manto e o efude e o peitoral, e o cingirás com o cinto do efude. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo de unção, e derramando-o sobre a cabeça dele o ungirás. Do mesmo modo farás se aproximarem os seus filhos, e os revestirás com túnicas, e os cingirás com o cinto, e lhes porás os barretes. O sacerdócio lhe pertencerá, então, por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos. Oferendas. Farás o bezerro chegar diante da tenda da reunião, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do bezerro. Imolarás o bezerro diante de Yahvé, na entrada da tenda da reunião. Tomarás parte do sangue do bezerro, e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado e 2 rins com a gordura que os envolve, e farás subir o seu suave odor sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne do bezerro, juntamente com o pelo e o excremento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás depois um dos carneiros, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar todo ao redor. Partirás o carneiro em pedaços, e lavados as entranhas e as pernas, tu as porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro, fazendo subir a sua fumaça sobre o altar. É um holocausto para Yahvé. É um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Yahvé. Tomarás depois o segundo carneiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás um pouco de seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar de seus pés direitos. O restante do sangue tu o jogarás sobre o altar todo ao redor. Tomarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e os esparguirás sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas de seus filhos. Assim eles serão consagrados, ele e as suas vestimentas, assim como os seus filhos e as suas vestimentas. A investidura dos sacerdotes. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás também um pão, um bolo untado no azeite, e uma obreia do cesto dos pães ázimos que está diante de Yahvé. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto de apresentação diante de Yahvé. Em seguida os tomarás de suas mãos e os farás subir em fumaça sobre o altar, sobre o holocausto, em suave odor diante de Yahvé. É uma oferta queimada para Yahvé.
Tomarás o peito do carneiro da investidura de Arão e farás com ele o gesto de apresentação diante de Yahvé. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do carneiro da investidura de Arão e de seus filhos. Isso será segundo o decreto perpétuo, o que Arão e seus filhos receberão dos israelitas, porque é uma apresentação. A apresentação a Yahvé, feita pelos israelitas sobre os seus sacrifícios de comunhão. É uma apresentação para Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que os vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá, aquele dentre os filhos de Arão, que for sacerdote, depois dele, e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Refeição sagrada. Tomarás depois o carneiro da investidura e farás cozinhar a sua carne no lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda da reunião. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando de sua investidura e consagração. Nenhum profano comerá disso, porque são coisas sagradas. Se ficar para o dia seguinte o resto da carne do sacrifício de investidura ou dos pães, queimarás o resto no fogo. Não se comerá, porque é coisa sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito da investidura deles. A consagração do altar dos holocaustos. Cada dia oferecerás também um bezerro em sacrifício pelo pecado e em expiação. Oferecerás pelo altar um sacrifício pelo pecado, quando fizeres por ele a expiação, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás a expiação pelo altar e o consagrarás. Assim o altar será santíssimo, e tudo que o tocar será santificado. Holocausto cotidiano. Eis o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano cada dia, e de modo perpétuo. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro ao crepúsculo. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite de oliva amassadas, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. Oferecerás o segundo cordeiro ao crepúsculo. Tu oferecerás com oblação e uma libação semelhantes às da manhã, em suave odor e em oferenda queimada para Yahvé. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações. A entrada da tenda da reunião diante de Yahvé, onde me comunicarei convosco para falar contigo. Ali virei me encontrar com os israelitas, e o lugar ficará consagrado por minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também a Arão e os seus filhos para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus que fez sair do país do Egito para habitar no meio deles, eu, Yahvé, seu Deus. Capítulo 30. O altar dos perfumes. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um covado de comprimento e um de largura. Será quadrado, e terá a altura de 2 covados. Os chifres formarão uma só peça com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados as farás. Nele se enfiarão os varais para se levar ao altar. Farás os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testamento, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará fumegar sobre ele o incenso aromático cada manhã quando preparar as lâmpadas. Ele o fará fumegar. Quando Arão acender as lâmpadas, ao crepúsculo o fará fumegar.
Será um incenso perpétuo diante de Yahvé, para vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso profano, nem holocausto, nem oblação, nem derramareis sobre ele nenhuma libação. Uma vez no ano, Arão realizará sobre os chifres do altar o rito de expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia da expiação, uma vez por ano. Ele fará a expiação por si, pelas vossas gerações. Está consagrado de modo especial a Yahvé. O tributo para o culto. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Quando contares os israelitas pelo recenseamento, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todos que estiver submetido ao recenseamento terá meio ciclo na base do ciclo do santuário, 20 geras por ciclo. Esse meio ciclo é o seu tributo a Yahvé. Todo o que estiver sujeito a recenseamento de 20 anos para cima dará o tributo a Yahvé. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que meio ciclo ao pagar tributo a Yahvé em resgate por vossas pessoas. Tomarás o dinheiro do resgate dos israelitas e os entregarás para o serviço da tenda da reunião, onde será para os israelitas um memorial diante de Yahvé para o resgate de vossas pessoas. A bacia. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Farás uma bacia de bronze, com a base também de bronze, para as abluções. Coloca-las entre a tenda da reunião e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com a água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para oficiar, para fazer fumegar uma oferenda queimada para Yahvé. Lavarão as mãos e os pés e não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para ele e para sua descendência de geração em geração. O óleo de unção. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250, de cinamomo balsâmico e outros 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia, segundo o peso do ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliveira. Com tudo isso farás um óleo para unção sagrado, um perfume aromático trabalhado de perfumista. Será o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda da reunião e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios e a bacia com sua base. Consagrarás essas coisas e serão muito santas. Quem as tocar ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que exerçam o sacerdócio em minha honra. E falarás aos israelitas, dizendo: Isso será para vós, e para as vossas gerações um óleo de unção sagrado. Não serás derramado sobre o corpo de nenhum homem, e quanto à sua composição, não fareis outro semelhante a ele. Isso é coisa sagrada para vós. Quem fizer um outro parecido e colocá-lo sobre um profano, será retirado do seu povo. O perfume. Yahvé disse a Moisés: Procura aromas, estoraque, craveiros e gálbano, aromas e incenso puro, cada um em quantidade igual. Com eles farás um perfume, com composição aromática, obra de perfumista, misturando com sal puro e santo. Pulverizarás uma parte dele e a colocarás diante do testemunho, na tenda da reunião, onde me encontro contigo, e será para vós uma coisa muito santa. Não fareis para vós nenhum perfume de composição semelhante a que deves fazer. Ele será santo para ti, reservado a Yahvé. Quem fizer um como este para o cheirar, será retirado do seu povo. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.